Enfim. E o atacante, já mencionei, John Ares, ex-Flu, atualmente no Wolverhampton. Nesse caso, nunca teve negociação, pelo menos até a gravação desse vídeo, mas é o grande sonho da diretoria do Flamengo, tá? Membros da diretoria do Flamengo são apaixonados por esse jogador, entendem que seria uma baita contratação. Não tem negociação, repito, mas não é ou não será surpresa se o Flamengo der uma cartada para tentar a chegada desse jogador, mesmo que todo mundo internamente no Flamengo esteja ciente que seria uma negociação extremamente difícil, pela identificação dele com o Fluminense e também por ser um jogador que o Wolverhampton acabou de investir uma cifra extremamente alta para contratar. Então tirá-lo do time inglês hoje seria muito complicado. E o John Ares, ele toparia voltar ao futebol brasileiro nesse momento? A gente não sabe. A gente só vai saber se o Flamengo de fato tentar a chegada desse jogador. Quero falar agora sobre uma barca gigante que pode acontecer no Flamengo, mesmo com o rubro-negro tendo vencido Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Dá para imaginar até 9 saídas nos próximos dias. 3 já são certas. O zagueiro Pablo, que tem contrato até 31 de dezembro, se acertou com o São Bernardo. Matheus Cunha, goleiro reserva do Rossi, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. E Cleiton, zagueiro que não era muito utilizado, vai defender o Wolfsburg, da Alemanha. Matias Vinha não tem clima para ficar. Felipe Luiz nem sequer o relacionou para o Intercontinental de Clubes, zagueiro da seleção uruguaia, precisa sair para jogar sob o risco de não estar na próxima Copa do Mundo. Everton Cebolinha pediu para ser negociado, ele procurou o Felipe Luiz e disse que entende que precisa jogar com mais frequência, até por isso o negócio deve sair. Já havia contado para vocês que se ele ficar para o Flamengo em 2026, o Fly é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros ao Benfica. Já Juninho interessa ao Bahia, é uma negociação que pode acontecer. Falei sobre o Michael, que não tem sido utilizado. Antes de jogar com o time sub-20, ficou 5 partidas sem sair do banco de reservas e interessa ao Corinthians. O De La Cruz é outro cara fora dos planos do Flamengo, alguém que custa 1,5 milhão de reais por mês, investimento pesadíssimo quando dá sua compra junto ao River Plate e com enormes problemas no joelho. Se houver uma proposta razoável, a tendência é que o negócio saia. Queria fechar essa lista lembrando de Alan, volante contratado por 8 milhões de euros junto ao Atlético Mineiro, mais um com salário acima de 1 milhão de reais por mês e que não tem tido um papel importante, de destaque. Se o Flamengo consegue negociá-lo, baixa sua folha e abre espaço para a chegada de outros atletas. Você, torcedor do Flamengo, gostaria da permanência de algum desses que eu citei? Acrescentaria outros jogadores nessa lista de prováveis saídas? Já uso o espaço para comentar e comente sobre o que quiser. Esse sobrenome dele? César Castro? Não é César Castro. Perguntou pro Bruno Andrade se alguma chance do Gerson voltar pro Flamengo. Difícil, Será? né? Hein, Bruno Andrade? Passou o trem já passou o comboio. O Gerson, pelo menos da última conversa que eu tive com as pessoas ali do dia a dia do Zenit, o Gerson se recuperou da lesão, voltou a jogar, tem sido titular, até marcou gol recentemente, então é pouco provável, muito pouco provável que o Gerson saia do Zenit, independentemente se for para voltar ao Flamengo, para fechar com o Palmeiras, e não custa também reforçar. Se porventura o Zenit topar abrir mão do Gerson, a gente colocou o preço, meus amigos, 40, a gente colocou no sentido sim, nós tivemos acesso ao preço, quem colocou o preço foi o Zenit, 40 milhões de euros, então é um preço muito salgado, mesmo para Flamengo, mesmo para Palmeiras. E rapidamente, antes de passar a bola para vocês, eu falei do PSG, mas esqueci de mostrar a caneca de hoje, que é uma caneca do PSG, Paris Saint-Germain. Essa caneca é mista ou ela é Ou seja, titular? E antes que... Não, a caneca é titular. Aliás, foi a primeira caneca da minha coleção. Michael, atacante do Flamengo no Corinthians. Não tem nada disso, mas vou entrar no assunto que gerou polêmica, que pode vir a gerar polêmica, que é uma possível saída, uma reformulação, uma mini reformulação no Flamengo. Isso porque alguns jogadores devem deixar o rubro-negro na próxima temporada. Eu tô falando do caso do Alan, do volante Alan, do lateral esquerdo Vinha, do atacante Michael. E outro que tem a situação indefinida, 2, que o André até pode completar aqui, é o Juninho, atacante que foi contratado no início do ano, junto ao Karabag, o Juninho X, Juninho Argentais, e o Everton Cebolinha, que está na mira de alguns clubes do futebol brasileiro. O André Hernan entrevistou o Cebolinha e ele chegou a falar que teve 6 procuras, 6 sondagens de clubes do Brasileirão. Então,
o Flamengo vai passar por uma mini reformulação. O Felipe Luiz vai conversar com a diretoria, mas esses são os nomes mais cotados para deixar o rubro-negro na próxima temporada. Aliada a essa informação de uma possível reformulação no Flamengo, eu sei que o Bruno Andrade tem uma informação, um bastidor, que envolve diretamente o Mengão. O Bruno Andrade tem umas fontes, assim, que são muito diferentes. Porque ele apurou notícias sobre o PSG, adversário do Flamengo no Intercontinental. Antes de passar para o Bruno Andrade, eu e o Daniel Bocata apuramos na ESPN Brasil que o Pedro não deve estar à disposição para a disputa do Intercontinental. O Pedro, que vem se recuperando de uma lesão, ele está treinando em campo, mas ele não deve ter condições para enfrentar o Cruz Azul e, caso o Flamengo passe de fase, o PSG na final. Mas Bruno Andrade, Paris Saint-Germain, você tem informações sobre o PSG que existe a possibilidade que não vá totalmente completo, né, para o Intercontinental. Exatamente isso, lembrando que o PSG tem mais 2 jogos pela frente ainda, antes do Intercontinental no Catar, enfrenta o Atlético de Bilbao fora de casa, a Liga dos Campeões, quarta-feira agora. No fim de semana tem um jogo importante contra o Metz na Liga Francesa, e tem muita gente que não percebeu ainda, mas o PSG não é líder da Liga Francesa, está em segundo lugar, ou seja, há essa preocupação. Claro que depois, com o calendário, o elenco muito forte, o PSG muito provavelmente dá a volta a isso, mas nesse momento é segundo colocado. E muito por conta da questão física, da questão clínica, o PSG hoje, segunda-feira, o PSG não resolveu ainda a melhor estratégia para atacar essa Intercontinental, ou contra o Cruz Azul, ou contra o Flamengo, ou contra o Pirâmides do Egito. Lembrando que há um playoff ainda, o Flamengo é o mais forte, é de fato o favorito para encontrar o PSG na final. PSG vice-campeão mundial, né? Não custa lembrar, perdeu no meio do ano para o Chelsea, mas é atual campeão da Liga dos Campeões. Então o PSG só vai definir os nomes que viajam para o Catar e os nomes que ficam à disposição do Luiz Henrique para esse jogo, para essa final da Intercontinental, depois do jogo contra o Metz. Trazendo aqui as datas específicas. Dia 10, então, o jogo contra o Atlético de Bilbao. Dia 13, o jogo contra o Metz. Então, acredito eu que a viagem logo no dia 14, ou até pode ser antes, dependendo ali do desenvolvimento, de rotação ou não da equipe, mas acho pouco provável que rode a equipe contra o Metz, porque a preferência, a prioridade é a Liga Francesa, não é a Intercontinental. Então, a questão física e a questão médica, clínica dos jogadores preocupa bastante. Já não há o Hakimi, o marroquino lateral, à disposição. Há também ali preocupação física com outros 2 jogadores importantes, um deles o Nuno Mendes, português, lateral esquerdo, aliás, o melhor para mim lateral esquerdo na atualidade. Então o PSG procura perceber nos próximos dias se vai ter ou não vai ter o Nuno Mendes à disposição 100%. Tem o Doué, francês, atacante, voltando de lesão, então eles também querem entender melhor a questão física do Doué. Então é isso, claro que o PSG olha bacana, vamos sim ao Mundial, ao Intercontinental para vencer, vão olhar para essa competição, mas se enganem se hoje já colocaram como prioridade. O PSG só vai traçar a estratégia de quem vai ou quem não vai, de quem fica à disposição ou não fica à disposição depois do jogo contra o Metz, Liga Francesa. Então, assim, uma possibilidade de o PSG rodar a equipe, enfim, uma equipe mista, não vai jogar com o time reserva, evidentemente, contra eventualmente o Flamengo na final da Intercontinental, mas há sim a possibilidade de ter uma equipe mista pensando no restante da temporada, Liga dos Campeões e Liga Francesa. Pode falar, Nerdan. Não, e assim, enquanto o Bruno tá trazendo essa informação, que é uma informação importante para esse desenrolar aí, porque, isso já era pro Flamengo um PSG ali mesclado e tal. Dá mais chance de título, né? E o Flamengo tá muito focado aí nesse Intercontinental. E Hernan, desculpa, só interromper, coisa rápida, e aí eu vejo no GC aí, né? Prioridade do PSG é a Liga Francesa, mas não custa complementar. Prioridade do PSG é a Liga Francesa e a Liga dos Campeões. O que eu quero dizer é que as 2 competições hoje em simultâneo, Liga dos Campeões e Liga Francesa, tem mais preocupação do que propriamente a Intercontinental, é isso. A gente quer 2.000... Fala de Flamengo no Intercontinental,
Competição que acontece no Catar e é pra lá que a gente vai. O Renato Senise, acompanhando de perto também o Flamengo, traz as informações pra gente. Tudo bem, Senise? Seja bem-vindo. Um beijo pra você. Beijo pra você, Gláucia. Um abraço pros companheiros no estúdio, um abraço pros fãs de esporte. Só para explicar um pouquinho a situação aqui, eu tô com a credencial, fui obrigado a entrar com a credencial, que me dá permissão a filmar nas ruas aqui de Doha, mas a segurança aqui é muito, muito rígida, então tem um segurança olhando para mim falando que eu estou sendo expulso gentilmente, então vou passar as informações rapidinho. Estou em frente ao estádio Ahmad Bin Ali, estádio onde o Flamengo enfrenta nessa quarta-feira o Cruz Azul, estádio onde o Flamengo enfrentará o Pirâmides do Egito, se passar pelo Cruz Azul e se passar pelo Pirâmides, é o estádio também onde o Flamengo fará a grande final dessa Copa Intercontinental, ou Mundial, como vocês quiserem chamar, contra o PSG. Um estádio muito bonito, com a fachada com menção a vários pontos, a vários pontos importantes da cultura aqui do Catar, menções à fauna e à flora aqui do país, com capacidade para 40 mil pessoas, estádio que recebeu 7 jogos da última Copa do Mundo e um dos mais sustentáveis do mundo, viu? 90% do material utilizado para a construção do estádio foi material reciclado. Bom, o Flamengo treinou agora há pouco, a cerca de 20 quilômetros daqui, delegação completa, quase 26 jogadores, já falo sobre isso, mas os 26 jogadores estão aqui no Catar. Isso porque 22 jogadores chegaram ontem, de madrugada, de manhã aqui no Catar, já treinaram logo à noite para se aclimatar, para se acostumar com o horário, com o fuso horário daqui, e 4 jogadores chegaram depois, os 4 jogadores que enfrentaram o Mirassol, o goleiro Diogo Alves, o Everton Araújo, o Mikael e o Wallace Ian. Chegaram agora há pouco, mas também já foram para o treinamento, então 25 jogadores do Flamengo no treinamento. Isso porque o Pedro, que está na lista de relacionados, existe ainda uma dúvida, a gente ainda que acredita que o Pedro vai jogar, mas nos 15 minutos que a imprensa teve acesso ao treinamento do Flamengo, o Pedro foi o único que não esteve em campo. Um Flamengo que o próprio Felipe Luiz vem falando que tem que dosar os minutos que tem de descanso com atividade para ficar pronto para enfrentar o Cruz Azul. Como eu disse, a viagem, os jogadores chegaram, a maioria, os 22 chegaram no domingo, mais 18 horas de viagem, um esquema muito especial, um avião de luxo, os jogadores até tinham cama, o assento aqui tinha cama para eles dormirem, então eles conseguiram descansar um pouco e agora fazem atividades. Fizeram uma atividade hoje, amanhã fazem a última atividade antes dessa grande partida, a estreia do Flamengo nessa Copa Intercontinental contra o Cruz Azul, o campeão da Conmebol. Volto com você, Gláucia. Obrigada, Senise. Beijo grande, amigo. Boa sequência pra você, trazendo as informações do Flamengo. Renato Senise vai seguir lá no Catar, acompanhando essa participação do Flamengo no Intercontinental. Gostei que ele falou da turma que atuou no fim de semana, naquele mistão do Flamengo. Foi pra lá pra fazer já aclimatação? Não, Saiu de Rio Preto pro Catar, o calor tá bem próximo, Lá é 0,17, né? Ali lá é outra conversa. Ali região Mirassol, São José do Rio Preto, ali o negócio pega, então já chega com o calor já no jeito. Mas é óbvio que toda a programação do Flamengo, amigos, pode ser adiantada e reorganizada com o título saindo no meio de semana. E isso, óbvio, que pode impactar nessa sequência na participação do Intercontinental. A gente vai pegar o exemplo do Botafogo no ano passado, não tem jeito. O Botafogo foi campeão no domingo, teve que viajar às pressas correndo logo depois do jogo, e aí chegou todo arrebentado, entre aspas, e perdeu o jogo pro Pachuca, que era o que poderia lhe dar a condição de seguir na competição, e teve que voltar, e teve aquela situação toda envolvendo o Arthur Jorge, pedido de demissão e tal. Começou ali, o Botafogo vinha de ter vencido a Libertadores e o Brasileiro em uma semana, tudo era festa, e de repente virou de cabeça para baixo. O Flamengo conseguiu assegurar o Brasileiro antes, deu uma tranquilidade, então nem mandou os principais jogadores para a última rodada, viajou focado, descansado, para ter a possibilidade de fazer uma campanha melhor. Isso não garante que o Flamengo vai passar pelo Cruz Azul, depois pelo Pirâmides e pelo Paris Saint-Germain, mas é algo que você consegue encarar com um pouco mais de tranquilidade. Lembrando que o Cruz Azul, o primeiro adversário, jogou sábado à noite no México, foi eliminado, na semifinal do Campeonato Mexicano, perdeu para o Tigres, e até o pessoal comemora lá, porque se o Cruz Azul tivesse passado para a final, eles iam ter que esperar ele voltar do Mundial de Clubes, e a final ia acontecer, o primeiro jogo no dia 25 de dezembro, o segundo no dia 28. Ia ter jogo no dia de Natal. Tá achando que só aqui tá apertado o calendário, Então o pessoal mexicano comemorou, ufa, Cruz Azul vai jogar o Intercontinental, e a final vai acontecer entre o Pachuca e o Tigres, 2 times muito fortes lá do futebol mexicano.
Rafa. Se não ganhar o Intercontinental, não vai mudar nada em relação ao ano do Flamengo. O ano é espetacular, o ano é dos 2 grandes títulos possíveis. O Flamengo ganhou os 2, ganhou a Libertadores, dias depois ganhou o Campeonato Brasileiro. O Intercontinental ficou no calendário, depois da FIFA criar o Mundial do meio do ano, né? E aí tem esse Intercontinental no final do ano, que é o Mundial, que era o antigo Mundial. Mas me parece que o Flamengo está dando o peso que a competição merece, vai com respeito, todo mundo que está à disposição vai para jogar, é um time muito forte, o melhor time do continente, é o melhor time da América do Sul em campo, mas se o Flamengo não ganhar do Cruz Azul, não muda nada o ano. Eu acho que o planejamento do Flamengo não está voltado a ganhar ou não ganhar o Intercontinental, o planejamento está traçado para o ano que vem, o ano foi de grande sucesso, e o Flamengo, se ganhar, espetacular, cereja do bolo. Se não ganhar, o ano também é espetacular e não muda muito. Até aqui só não ganhou a Copa do Brasil. Do que ele disputou. Ganhou a Supercopa do Brasil contra estadual. o Botafogo, ganhou o estadual, brasileiro e Libertadores. Aí se vier o Intercontinental, claro que a torcida vai fechar o ano com muita festa, mas como disse o Prat, se não vier, lembrar, o Flamengo já está classificado para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Isso aí. Pois é, tá aí o chaveamento do Campeonato Mundial. O Pedro é muito importante sempre, até o Felipe Luiz entendeu isso. Mas entendeu. Demorou. Aí você viu que o Pirâmides já passou, vai enfrentar, passou não só pelo Auckland, como também passou pelo Al Ahly. Aliás, o Pirâmides faz uma impressionante campanha nesse Intercontinental e agora vai pegar exatamente o vencedor de Flamengo e Cruz Azul, e depois, claro, o vencedor de Pirâmides e contra o vencedor de Flamengo e Cruz Azul enfrenta na grande decisão o PSG, que é o grande time desse momento. A final está marcada para o dia 17/12, lá no estádio Al Rayyan. Conheço super bem esse estádio no Catar, é lindo, é um lugar incrível. Aliás, o Catar tem uma qualidade impressionante e nunca mais nós vamos ter uma Copa do Mundo como foi a de 2022. É mesmo? Em todos os sentidos. Primeiro, que você tem lindos estádios. Segundo, que você tem num raio de 80 quilômetros todos os estádios. Então, você tem estádios maravilhosos num raio de 80 quilômetros. Teve um dia que eu assisti 2 jogos e meio. Que legal. Isso não vai acontecer nunca mais na história das Copas. Também que eu tive o prazer de ir na Copa, que foi aquele de container, né, que eles fizeram. Aquele é o estádio 474, Sim, né? sensacional. 974. Que é o DDI, né? Ele é o DDI lá de Doha, no Catar. É o DDI de Doha. É incrível, ele ia ser desmontado, acabou não sendo ficou. E permaneceu por lá, o que eu acho bem interessante, mas o estádio do Lusail é maravilhoso. O estádio Education City, onde o Brasil, aliás, foi derrotado pela Croácia nas penalidades, é incrível também, dentro de uma universidade. E a próxima Copa em 3 países, né, Edi? Totalmente diferente de tudo aquilo que aconteceu. Se você conseguir assistir um jogo por dia, já vai tirar, vai tirar parabéns, vai tirar estrelinha, mas é fato. Bom, Ana, a gente ficou olhando aí o chaveamento, o Cruz Azul investiu muito, mas não é sequer a primeira equipe do México. A primeira equipe do México é a equipe do América, que é comandada pelo André Jardine. Agora, não tem como você não imaginar o Flamengo na decisão, né? Não, acho que todos nós já estamos dando como certo o Flamengo na decisão com o Paris Saint-Germain, que vai ser um duelo interessantíssimo. Até porque, diferente do que aconteceu, a gente ainda fala Mundial, mas não é, né, que é o Intercontinental, e vamos fazer o paralelo com o Mundial de Clubes que aconteceu no meio do ano, a gente tem as inversões. Naquele momento, as equipes brasileiras estavam melhores, fisicamente, vamos falar assim, e as europeias desgastadas. Agora é o contrário, né? Agora a gente vê um Flamengo que o Felipe Luiz garante, e eu acredito nele pela seriedade, como você falou, como ele é um estudioso. Eu gosto dessa coragem e dessa forma de pensar dele de gerenciamento de cargas, gerenciamento de treinamento, gerenciamento de cargas. Fundamental. Ele faz um trabalho muito bacana também de individualizar treinamento. Ele não faz o mesmo treinamento para todos, com exceção dos treinos coletivos, que aí você precisa do elenco, quando a gente fala da preparação física de cada um. Então eu entendo sim que o Flamengo é favorito para chegar nesse duelo, que eu não sou flamenguista, mas eu estou aguardando esse duelo já para saber como vai ser uma equipe sul-americana contra uma equipe europeia na final. Elias, você sabe que eu gosto de dinheiro, né? Sim. Isso eu não tenho. Se tem uma coisa que é verdade absoluta, é essa. O campeão do Intercontinental fatura só 5 milhões de dólares. 37 milhões de reais. O Flamengo terá prejuízo participando do Intercontinental de Clubes se cair contra o Cruz Azul e se cair contra o Pirâmides.
Ele só fica no azul passando para a final. Até porque o hotel onde o Flamengo está hospedado, um dos mais chiques do Oriente Médio... Mas não é pago pela organização? O Flamengo adotou um dos melhores hotéis e está inteirando uma parte. Nesse hotel onde o Flamengo está, tem suítes a R$40 mil. Não são as suítes em que os atletas do Flamengo estão hospedados. Mas a mais barata sai por R$1.300. Até porque, você sabe, você teve lá, custo no Catar é bastante alto. Sobre a competição, o Flamengo é favorito contra o Cruz Azul e é muito favorito contra o Pirâmides. Embora Cruz Azul e Flamengo tenham investimentos parecidos do ponto de vista financeiro. A diferença é que o Cruz Azul jogou no sábado, foi eliminado no campeonato mexicano. Mas jogou com um time alternativo, né? Mais ou menos, porque o primeiro jogo terminou empatado, no segundo ele não pôs todo mundo, mas é bem diferente do Flamengo, que jogou na quarta-feira e poupou todo mundo. Os caras estavam viajando no sábado, enquanto o Cruz Azul jogava no México. O Flamengo chega fisicamente melhor do que o Cruz Azul. Passando pelo Cruz Azul, e eu imagino que isso aconteça na quarta, pega o Pirâmides com favoritismo. E aí, vai ser muito legal ver um Flamengo e PSG na decisão, até porque o PSG, segundo o Vitinha, meio campista português, de quem a gente é fã, tá garantindo que o PSG vai jogar a Vera para ser campeão de tudo. Vamos ver se isso se confirma também. Até porque o PSG no último campeonato mundial, o verdadeiro campeonato mundial, acabou sendo derrotado pelo Chelsea na final. Então tem um pouco isso atravessado. 2 vices no mesmo ano, hein? Se você perder 2 mundiais no mesmo ano, é complicado. Interfere. Principalmente para um PSG que tem todo o Catar ainda, né, Elia? E dentro do Catar, por quê? Porque não se esqueça, o time do PSG, ele é dos árabes, ou seja, se você imaginar que o presidente do PSG é árabe e que todo o aporte de capital do PSG vem do mundo árabe, é natural que o PSG não vá brincar em serviço. E eu vi bem lá o Luiz Henrique, ele é um treinador que ele tem muito isso que você gosta, que o Nicola gosta, que é essa afeição com o atleta, mas entenda, afeição com estudo. O Felipe é um treinador muito parecido com o que é o Maresca, um treinador que ele muito voltado para o estudo, muito voltado para aquilo que eu acredito ser o mais importante para o treinador, enquanto que o treinador do PSG, o Luiz Henrique é o treinador do PSG, é um treinador mais leve, é um treinador que gosta de brincar mais, ele tem uma naturalidade, até pelo tamanho que ele tem, porque é um baita de um treinador e que tinha acabado de ganhar a Champions, ele tem uma tranquilidade em relação ao ambiente, ele domina melhor o ambiente. Ele sabe a hora de bater e a hora de assoprar. E ele tem um domínio muito grande sobre tudo que está acontecendo. Ele às vezes chega de gravata e no outro dia ele está de short sem camiseta, de chinela havaiana. Então ele tem muito controle sobre aquilo que ele quer mostrar. Isso é muito bom, isso mostra muita confiança, eu fico realmente encantado com esse tipo de posição, que não atrapalha a sua enorme dedicação em relação àquilo que você como treinador tem que fazer.